Olá, bom dia! Hoje a gente vai tratar do Hegel a partir da compreensão dele sobre o que é dialética. Nós vimos dialética em Sócrates, depois vimos dialética em Platão e agora a gente vai ver a dialética em Hegel. Só para a gente entender a dialética em Hegel, a gente primeiro precisa entender o que ele pensa sobre a realidade como espírito. Tá? Entender a realidade como espírito significa entendê-la não apenas como substância, mas como sujeito. Entender que a realidade ela existe como um processo, como um movimento, e não somente como uma coisa, uma substância. Então, toda vez que você pensar a realidade, você vai entender a realidade como sujeito, como algo que existe independente do ser humano. E nesse sentido, a realidade ela é equivalente a um organismo vivo, como se fosse um corpo humano com funções, com atribuições, com processos de transformação constante. Agora, outra coisa importante da filosofia do Hegel é que o espírito, ou seja, a realidade, possui uma vida própria. E essa vida própria existe num movimento dialético. E esses movimentos que vão acontecer na realidade, que a gente está chamando de movimento dialético em Hegel, são os diversos momentos sucessivos pelos quais determinada realidade se apresenta. Ou seja, algo que existe na realidade, existe a partir de movimentos constantes de transformação. E essa realidade ela não é estática, ela é uma realidade em movimento dinâmico e com movimentos de contradição. Mas essa contradição não anula a realidade, não faz com que ela deixe de existir, só contribui para a sua transformação. Vamos ver como isso acontece? Então, toda vez que você pensar em dialética, você vai pensar o seguinte: olha, para eu entender a dialética, ou seja, para eu entender o movimento do real ou do espírito, eu preciso entender três coisas. A tese, que é o ser em si, tá? A antítese, que é o ser fora de si, tá? Ou ser outro. Agora tem que entender também o terceiro movimento, que é o retorno do ser para si, que é a síntese. Vamos voltar rapidinho? Então eu tenho que entender o ser em si, que é a tese, o ser fora de si, que é a antítese, e o retorno do ser para si, que é a síntese. Agora, esses três momentos, chamados de tese, antítese e síntese, eles estão como um movimento espiral, um movimento circular constante, que nunca vai acabar. Tá? A gente pode considerar isso o movimento da vida. Então, toda vez que você tentar entender a realidade em Hegel, você vai entender que a dialética ela não busca interpretar, mas ela busca reflexão, ela busca refletir. Então, interpretar a realidade, entender como ela é diferente de fazer uma reflexão sobre a realidade. E Hegel ele nos chama para isso. Ele fala, olha só, a gente não deve pensar esses três momentos de tese, antítese e síntese não como um método, mas como algo que vem de um movimento dialético da natureza, da ordem das coisas. Então a dialética nada mais é do que a história do espírito, ou seja, a história da realidade proposta pelo filósofo. Uma história cheia de contradições, cheia de negações, mas uma história que, sobretudo, é constante. Outra coisa importante também, quando você pensar o Hegel, você vai pensar que essa proposição da dialética como um método, tá? Ela se desenvolve a partir da ideia de contradição e ela está presente na arte, na ciência, na religião, nos seres vivos, porque nós nos relacionamos com o mundo nesse processo dialético. Tá? Outra coisa importante a se pensar do Hegel também é que ele vai influenciar o pensamento de Marx. Enquanto Hegel está dizendo que numa espécie de infraestrutura entre aspas, né, nós temos o desenvolvimento da consciência humana a partir de uma relação dialética com o mundo, então, para o Hegel, todas as esferas da vida humana vão se desenvolver a partir dessa base, desse fundamento dialético que é a relação do ser humano com o mundo. Então, essa relação do ser humano com o mundo desenvolve a sua consciência e traz consequências para as diversas esferas da vida humana. Até aí, tudo bem? O Marx, lá na frente, vai inverter isso. Ele vai falar que não, que a consciência ela não determina as demais esferas da vida humana.
na medida em que se desenvolve, mas ela é determinada pelo desenvolvimento, pela organização da produção de riquezas, da economia, das sociedades humanas. Então, o Marx, ele tira o desenvolvimento da consciência humana da infraestrutura, joga para a superestrutura e põe na infraestrutura as relações produtivas, a economia das diversas sociedades. Enquanto Hegel, ele está falando que não, que na infraestrutura, a base do desenvolvimento de todas as esferas da vida humana é a relação do ser humano, da sua consciência com o mundo que o cerca. Então, compreender a dialética da realidade em Hegel é complicado, é difícil e você tem que se afastar do entendimento comum, do senso comum. E você precisa colocar o ponto de vista do absoluto, ou seja, da realidade. Esse caminho da consciência que se eleva ao absoluto é o objeto de reflexão do Hegel em sua obra. Ele vai falar o seguinte: a consciência que alcança o saber absoluto, ela atinge a razão, ela supera o entendimento finito e adquire a certeza de toda a realidade. Ou seja, a razão alcança a consciência da unidade entre ser e pensar, harmonizando a objetividade e a subjetividade. A objetividade, ela é precisa, ela pode ser calculada. Agora, a subjetividade, ela não tem a precisão da objetividade. Então, é fundamental que a gente saia de um plano finito de compreensão para que a gente consiga, refletir sobre o mundo e as suas relações.